9 ensinamentos de Jesus para vencer a guerra contra o inimigo e ter paz espiritual. Há guerras que ninguém vê, conflitos que acontecem dentro da mente, no coração, na alma. Lutas silenciosas que você trava enquanto tenta seguir a vida com normalidade. Há dias em que você acorda cansada sem saber o motivo. Dias em que a fé continua firme, mas a força parece pequena. Dias em que o inimigo tenta confundir seus pensamentos, drenar sua paz e te fazer acreditar que está sozinha. Só que Jesus nunca te deixou sem direção. Ele sabia que você enfrentaria batalhas invisíveis. Ele sabia que você passaria por ataques internos que não saberia explicar. Por isso, ele deixou ensinamentos que não são apenas palavras bonitas. São armas espirituais, são estratégias de vitória, são caminhos de paz. O problema é que muitos vivem como se esses ensinamentos fossem apenas histórias antigas, como se fossem princípios distantes, reservados para momentos de reflexão, mas não para a guerra espiritual. Só que Jesus falou para o hoje. Ele falou para o seu agora. Ele falou para o momento em que a ansiedade tenta dominar você, para o instante em que o medo tenta apagar sua esperança, para a situação em que o inimigo tenta roubar sua paz e paralisar sua alma. Os ensinamentos de Jesus não são lembranças do passado, são convites para uma vida de vitória interior. E talvez você tenha sentido que está perdendo forças. Talvez tenha percebido que a guerra na sua mente está mais intensa. Talvez a paz que você tinha esteja sendo atacada dia após dia. Talvez seu coração esteja mais pesado do que você admite. Mas hoje você vai descobrir que Jesus não apenas conhece suas guerras. Ele te deu armas para vencê-las. E são armas poderosas, simples e profundas, que não dependem de circunstâncias, mas de posicionamento. Armas que transformam o interior. Armas que acalmam tempestades. Armas que silenciam mentiras. Armas que devolvem paz. Este vídeo é um convite para você enxergar Jesus como mestre, como guia e como capitão da sua alma. É o momento de entender que a guerra espiritual não se vence com força humana, mas com luz espiritual. Você vai descobrir que os ensinamentos de Jesus desarmam o inimigo antes mesmo que o ataque comece. Você vai perceber como a palavra dele clareia caminhos, cura feridas, organiza pensamentos e restaura a paz que sua alma tanto procura. É hora de aprender a lutar como Jesus te ensinou, de se preparar para vencer com sabedoria, de recuperar a serenidade que o Espírito Santo produz em quem caminha com Cristo. Agora você está pronta para entrar no primeiro ensinamento, aquele que ajusta sua direção interior e transforma sua maneira de enfrentar batalhas. Eu sou o caminho. Vitória começa quando você para de seguir seus medos e começa a seguir Jesus. Quando Jesus disse, "Eu sou o caminho", ele não estava apenas apresentando uma verdade espiritual. Ele estava revelando um princípio de guerra. A maioria das pessoas perde batalhas espirituais porque segue caminhos errados dentro de si mesmas. Caminhos feitos de medo, ansiedade, impulsividade, comparação, orgulho ou pressões emocionais que se levantam sem aviso. Caminhos que parecem lógicos, mas que não levam à paz. Caminhos que parecem seguros, mas que afastam você da direção de Deus. Jesus sabia que o inimigo criaria atalhos, distrações e rotas falsas para confundir sua mente. Por isso ele disse, "Siga a mim, siga meus passos, siga minha voz, siga minha direção, porque enquanto você me segue, nenhum outro caminho consegue te dominar." Há guerras internas que nascem de decisões tomadas sem Cristo. A pessoa até tem fé, até ama a Deus, até ora, mas na hora de escolher um caminho, ela segue a própria emoção. Segue o que sente, não o que Deus diz. Segue o que pensa, não o que Jesus ensinou.
E quando o coração vai para um lado e Jesus aponta para outro, surge o conflito interior que rouba a paz. A batalha começa exatamente aí, no momento em que o medo tenta te guiar, porque o medo sempre tem pressa, o medo sempre te empurra, o medo sempre mostra cenários que não existem. O medo sempre tenta convencer você de que precisa agir rápido para se proteger. Só que Jesus nunca empurra, ele guia. Seguir Jesus como caminho significa ajustar sua vida espiritual ao ritmo dele. Significa não tomar decisões movida por pressão emocional. Significa não deixar que a ansiedade escreva seu futuro. Significa não permitir que as vozes interiores te afastem da direção do Espírito Santo. Quando Jesus é o caminho, você para de andar perdida, para de andar em círculos, para de se desgastar tentando controlar o que não consegue. Ele te mostra que a verdadeira vitória não começa quando a batalha termina, mas quando você decide caminhar na direção certa. Há pessoas que lutam, lutam e lutam, mas nunca vencem porque estão enfrentando batalhas que Jesus não mandou enfrentar. Estão tentando consertar dores por conta própria. Estão tentando carregar fardos que não pertencem a elas. Estão seguindo o caminho da culpa, o caminho da cobrança, o caminho do controle. Só que nenhum desses caminhos traz paz. Todos eles são armadilhas. E o inimigo usa cada uma delas para drenar suas forças. Porque quando você caminha sozinha, tudo pesa mais. O inimigo sabe disso. Ele tenta te afastar de Jesus, oferecendo caminhos que parecem mais rápidos, mais práticos, mais sensatos. Mas esses caminhos sempre terminam em confusão. Jesus não disse, eu conheço o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Isso significa que você não encontra a direção apenas ouvindo sobre ele. Você encontra caminhando com ele. A guerra espiritual se vence com movimento. Movimento certo, movimento guiado, movimento alinhado com Cristo. Quando você decide seguir Jesus, mesmo quando os sentimentos mostram outra rota, algo dentro de você se fortalece. A alma se acalma, a mente clareia, a tempestade diminui, porque onde Jesus pisa, o inimigo não governa. Onde Jesus guia, o inimigo não manipula. Onde Jesus conduz, a paz se estabelece. Talvez você esteja enfrentando confusão porque seguiu um caminho criado pelo medo. Talvez esteja cansada porque seguiu uma rota criada pela ansiedade. Talvez esteja frustrada porque seguiu uma direção construída por expectativas humanas. Mas agora, Jesus está te chamando para retornar ao caminho certo, o caminho da confiança, o caminho da dependência, o caminho da verdade, o caminho da paz. Quando você volta para Ele, os ataques perdem força, porque Ele restaura algo dentro de você que nenhum esforço humano pode produzir. Seguir Jesus é uma escolha diária. É decidir que o coração não vai mais te guiar sozinho. É declarar que a voz do Senhor terá mais peso do que suas dúvidas. É caminhar pela fé, não pelo que você sente. Quando isso acontece, o inimigo pode até tentar criar confusão, mas não consegue te desviar. Ele pode até tentar levantar tempestades, mas não consegue destruir sua paz, porque você está no caminho certo. E no caminho certo, você não anda vulnerável, você anda guiada. Agora, você está pronta para o próximo ensinamento, aquele que não apenas aponta o caminho, mas constrói o tipo de coração capaz de permanecer nele. Aprendam de mim a humildade espiritual como arma contra o orgulho e as armadilhas do inimigo. Quando Jesus disse, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, ele estava revelando uma das armas mais poderosas da vida espiritual. Humildade para Jesus nunca foi um traço de personalidade, foi uma estratégia de guerra.
Ele sabia que o inimigo sempre tenta atacar primeiro no orgulho, porque o orgulho é a porta que abre espaço para quedas silenciosas. O orgulho faz a pessoa acreditar que sabe demais, que já viveu demais, que já entendeu demais, que já venceu demais. E quando ela acha que já está forte, deixa de vigiar. É por isso que Jesus chama a atenção para a humildade, não como fraqueza, mas como proteção. A humildade espiritual não se manifesta apenas no modo como você trata as pessoas. Ela aparece na maneira como você se posiciona diante de Deus. Uma pessoa humilde é ensinável, é moldável, é corrigível. Ela não luta contra a direção divina. Ela não resiste aos ajustes do Espírito Santo. Ela não se apoia na própria lógica. Ela não se fecha em conclusões próprias. A humildade é a postura que mantém sua alma aberta para o mover de Deus. Já o orgulho é a postura que fecha portas espirituais sem que você perceba. Ele endurece a mente. Ele bloqueia o coração. Ele interrompe a sensibilidade. E o inimigo usa cada centímetro desse endurecimento para criar brechas. É por isso que Jesus apresentou a si mesmo como mestre, não apenas como salvador. Ele disse: aprendam de mim, porque sabia que a vitória espiritual não vem apenas de crer, mas de aprender. E aprender exige humildade, exige reconhecer que existem áreas em que você ainda precisa ser formada. Exige admitir que há momentos em que suas emoções falam mais alto que sua fé. Exige reconhecer quando você insiste em carregar fardos que não foram colocados sobre você. Exige deixar que o Espírito Santo confronte atitudes internas que você normalizou. Isso é humildade espiritual. Permitir que Jesus seja o mestre, não apenas o socorro. A pessoa que perde batalhas espirituais normalmente não perde porque é fraca. Ela perde porque para de aprender, para de ouvir, para de perceber o que o Espírito Santo está mostrando, para de se ajustar, para de permitir que Deus molde o interior. Jesus venceu o inimigo não com força humana, mas com submissão total ao Pai. Ele não reagia por impulso, não caminhava pela emoção, não tomava decisões baseado em pressão. Ele ouvia, ele obedecia, ele se curvava, ele se rendia. E é esse modelo que ele oferece quando diz: aprendam de mim, aprendam minha postura, minha dependência, minha entrega, minha mansidão, meu silêncio quando necessário, minha firmeza quando preciso, minha coragem quando o medo tenta dominar. O orgulho espiritual cria uma falsa sensação de segurança. A pessoa acha que está bem porque já sabe muito. Acha que está firme porque já passou por lutas maiores. Acha que está forte porque já venceu ataques antigos. E quando o inimigo percebe essa autoconfiança, ele age exatamente onde ela não percebe mais a vulnerabilidade. O ataque não precisa ser grande, precisa ser estratégico. Ele entra na área que você acredita estar sob controle. Entra pelo hábito que você não vigia mais. Entra pela atitude que você não confronta faz tempo. É assim que ele derruba, não pelo impacto, mas pela brecha. Mas quando a humildade espiritual é restaurada, a vida muda, o coração fica mais leve, a mente se torna mais clara, a sensibilidade ao espírito aumenta. Você começa a perceber ataques antes que eles cresçam. Você identifica pensamentos estranhos com mais rapidez. Você entende quando o Espírito Santo tenta te direcionar. Porque a humildade abre espaço para discernimento. E discernimento é uma arma silenciosa que desarma o inimigo antes mesmo que ele consiga iniciar o ataque. Jesus não te chama para ser perfeita. Ele te chama para ser ensinável. Porque a pessoa ensinável se torna forte por dentro. Ela cresce sem endurecer. Ela amadurece sem se fechar. Ela vence sem se exaltar. Ela é moldada sem resistir. E esse tipo de coração é o que mais se parece com o coração de Cristo. Esse coração é o que mais vence guerras espirituais.
porque ele sempre se ajusta, sempre aprende, sempre volta para a direção certa quando percebe que se desviou. Agora você está pronta para o próximo ensinamento, aquele que transforma a conexão com Deus em blindagem espiritual, impedindo que o inimigo crie distâncias internas. Permaneçam em mim, a conexão que frustra todo ataque oculto. Quando Jesus disse, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, ele estava explicando um segredo espiritual que muitos ignoram. Permanecer não é apenas acreditar em Jesus. Não é apenas seguir seus passos. Permanecer é estar conectado de forma contínua, profunda e intencional. É viver em um estado de relacionamento que não depende de circunstâncias, emoções ou fases. Jesus sabia que o inimigo não poderia destruir um coração conectado. Por isso, ele não disse, visitem a mim. Ele disse, permaneçam. O maior objetivo do inimigo não é te fazer pecar, é te desconectar. Ele sabe que, desconectado, você fica vulnerável. Ele sabe que, desconectado, você perde clareza. Ele sabe que, desconectado, você se torna mais emocional que espiritual. Ele sabe que, desconectado, seus pensamentos se tornam mais fortes do que a voz de Deus dentro de você. Por isso, o ataque não começa com algo grande, começa com pequenas interrupções, com pequenos distanciamentos, com pequenas distrações que parecem normais. Ele não quer destruir sua fé, ele quer esvaziar sua conexão. A desconexão não acontece quando você para de buscar a Deus. Ela começa quando você busca de forma mecânica, apressada, superficial, quando você ora, mas não se entrega, quando lê a palavra, mas não absorve, quando fala com Deus, mas não escuta, quando tenta cumprir rituais, mas não se relaciona. Tudo isso parece espiritual, mas não gera sensibilidade. A pessoa continua fazendo tudo certo por fora, mas por dentro já está longe. E esse é o terreno onde o inimigo trabalha. Ele não precisa tirar você da presença. Ele só precisa que você pare de sentir a presença. Permanecer em Jesus é mais do que ter momentos com Ele. É viver a partir dele. É permitir que a presença guie seus pensamentos, suas emoções, suas decisões. É construir um tipo de conexão que se torna proteção. Porque quando você permanece, você discerne antes de ser atacada. Você percebe antes de cair. Você sente antes de ser enganada. A conexão constante com Cristo cria sensibilidade espiritual. E a sensibilidade é a arma que detecta ataques que a razão não enxerga. Jesus usou a metáfora da videira por um motivo. O galho não vive por esforço, vive por conexão. Ele não produz fruto tentando, ele produz fruto permanecendo. O ataque do inimigo é destruir sua produtividade espiritual, não cortando você por fora, mas bloqueando sua conexão interna. Ele tenta secar sua alma, tenta drenar sua força emocional, tenta distanciar sua mente da palavra, tenta ocupar seu coração com tudo que você precisa fazer para que você esqueça quem você precisa ser. E quando percebe, você está cansada, ansiosa, dispersa, confusa, não porque Deus se afastou, mas porque você se desconectou sem perceber. Permanecer muda tudo, muda sua perspectiva, muda sua reação, muda sua capacidade de lidar com lutas. Pessoas desconectadas reagem com impulsividade. Pessoas conectadas reagem com discernimento. Pessoas desconectadas se desesperam diante de problemas. Pessoas conectadas encontram paz mesmo em tempestades. Pessoas desconectadas acreditam em mentiras internas. Pessoas conectadas reconhecem a voz do Espírito Santo e não se deixam enganar. Permanecer é a diferença entre alguém que luta sozinha e alguém que luta fortalecida. A conexão diária não depende de horas, mas de sinceridade, de entrega real, de falar com Deus com verdade, de abrir o coração para Ele em vez de apenas repetir palavras, de buscar não por obrigação, mas por necessidade.
Jesus não quer visitas ocasionais. Ele quer um relacionamento vivo, porque é esse relacionamento que cria blindagem espiritual. O inimigo pode tentar atacar, mas encontra resistência. Ele pode tentar confundir, mas encontra clareza. Ele pode tentar dominar, mas encontra luz. Se você percebe que sua alma tem vacilado, que sua mente tem estado instável, que sua paz tem diminuído, isso é sinal de desconexão, não de derrota. E quando você reconhece isso, a restauração começa. Porque Jesus nunca rejeita quem volta a permanecer. Ele acolhe, ele cura, ele limpa o que estava confuso, ele reorganiza o que estava disperso, ele reacende a sensibilidade que você pensou ter perdido. Permanecer em Jesus é se reposicionar espiritualmente em um lugar onde o inimigo não tem acesso. Agora você está pronta para entrar no próximo ensinamento, aquele que transforma paz em arma espiritual e vence ataques que tentam dominar sua mente. A minha paz vos dou, usando a paz como arma contra ataques mentais. Quando Jesus disse, a minha paz vos dou, ele não estava oferecendo um sentimento frágil que depende de circunstâncias favoráveis. Ele estava entregando uma arma espiritual, uma defesa interna capaz de desarmar ataques que começam na mente. A paz de Jesus não é ausência de problemas, não é silêncio emocional, não é alívio momentâneo. A paz de Jesus é autoridade, é proteção, é força interior que o inimigo não consegue penetrar. É por isso que ele fez questão de dizer, não como o mundo a dá, porque a paz humana desaba com qualquer vento. A paz de Jesus permanece mesmo dentro de tempestades. A guerra espiritual acontece na maior parte do tempo dentro da mente. O inimigo tenta gerar inquietação, insegurança, ansiedade, preocupação, interpretações distorcidas, medos que parecem reais. Ele sabe que se dominar seus pensamentos, consegue dominar suas emoções. E se dominar suas emoções, consegue afetar sua fé. O ataque mental é sutil, silencioso e constante. Ele não usa barulho, ele usa pressão. Ele usa ideias que parecem suas. Ele usa cenários que nunca vão acontecer. Ele usa lembranças ruins para ferir de novo. Ele usa suposições para criar medo. Ele usa dúvidas para enfraquecer sua confiança em Deus. Mas quando a paz de Jesus ocupa o coração, esses ataques perdem força. A paz não elimina problemas. Ela impede que os problemas dominem sua mente. Ela não impede tempestades. Ela impede que tempestades assumam o controle da sua alma. A paz de Jesus funciona como um filtro espiritual. Tudo o que tenta entrar na sua mente passa por esse filtro. E o filtro pergunta, isso vem de Deus? Isso reflete verdade? Isso alimenta a fé? Isso produz vida? O que não passa por esse filtro perde autoridade. A paz de Jesus é um escudo mental que protege você de si mesma, do inimigo e das circunstâncias. O inimigo tenta roubar essa paz diariamente. Ele cria urgência emocional. Ele cria ansiedade antecipada. Ele cria confusão através de excesso de pensamentos. Ele tenta tirar você do presente e te empurrar para medo sobre o futuro. Ele tenta fazer sua mente correr antes do tempo. E quando a mente corre, a paz escapa. Jesus sabia disso, por isso ele disse, não se turbe o vosso coração. Essa frase é um comando espiritual. É Jesus dizendo, não permita que a agitação interna decida suas reações. Não entregue o controle da sua mente ao que o inimigo está tentando sugerir. A paz de Jesus é tão poderosa que muda até a forma como você enxerga as lutas. Quando ela está ativa dentro de você, problemas deixam de ser ameaças e passam a ser processos. Ataques deixam de te assustar e começam a revelar onde você precisa se fortalecer. A paz te dá domínio emocional. Ela não te torna indiferente, ela te torna firme, no controle, capaz de pensar com clareza mesmo em momentos difíceis.
Esse tipo de estabilidade é uma vitória espiritual, porque uma mente em paz não é facilmente manipulada. O segredo é entender que a paz não vem sozinha, ela vem da presença. É impossível sentir a paz de Jesus sem a presença de Jesus. Não se trata de técnicas de respiração, de distrações, de frases motivacionais. Trata-se de relacionamento. A paz é fruto, e fruto nasce de conexão. Quanto mais você permanece nele, mais a paz cresce. Quanto mais você tenta controlar tudo sozinha, mais a paz se distancia. A paz é concedida, não construída, ela é recebida, não produzida. Por isso Jesus disse: eu vos dou. Ele entrega a quem deseja. Ele derrama sobre quem busca. Ele fortalece quem depende. Se a sua mente tem sido atacada, se pensamentos têm pesado, se a ansiedade tem roubado sua força, se a confusão tem te acompanhado, isso não significa que você está fraca. Significa que a paz precisa voltar ao centro da sua vida. E ela volta quando você escolhe confiar. Confiar no tempo de Deus, confiar nos caminhos de Deus, confiar na proteção de Deus, confiar que Ele está trabalhando mesmo quando você não vê, confiar que nada que o inimigo tentar será maior do que a paz que Cristo coloca dentro de você. Agora, você está pronta para entrar no próximo ensinamento, aquele que revela porque muitas quedas acontecem não por falta de fé, mas por distrações que o inimigo usa para enfraquecer sua vigilância. Vigiem e orem. Jesus revela que muitas quedas não acontecem por falta de fé, mas por falta de vigilância. Quando Jesus disse, vigiem e orem, para que não entrem em tentação, ele estava revelando uma verdade profunda sobre a guerra espiritual. Ele não disse, vigiem porque vocês não têm fé. Ele disse, vigiem porque a carne é fraca. Em outras palavras, ele estava explicando que a queda não acontece porque a pessoa não crê, mas porque ela não percebeu o ataque chegando. Ela não estava atenta. Ela não identificou o movimento do inimigo. Ela foi surpreendida porque não estava vigiando. A vigilância é a capacidade de perceber antes de sofrer. É o discernimento que detecta o que a lógica não enxerga. É a consciência espiritual que mantém você firme mesmo quando a vida tenta te derrubar. A falta de vigilância começa quando a pessoa acredita que está forte demais para cair. Quando ela relaxa. Quando acha que já venceu aquilo que antes era fraqueza. Quando subestima a sutileza do inimigo. O ataque não vem com barulho, ele vem com distração, ele vem com pressão emocional, ele vem com desgaste mental, ele vem com pensamentos aleatórios que parecem inofensivos, ele vem com oportunidades que parecem boas demais, ele vem com atalhos que prometem facilidade, ele vem com pessoas que não deveriam ter acesso ao seu coração. Nada disso assusta, mas tudo isso derruba quando não há vigilância. Vigiar é perceber mudanças internas. É perceber quando sua alma está ficando agitada. É perceber quando sua paz está diminuindo. É perceber quando a oração está ficando mecânica. É perceber quando o coração está mais sensível ao que fere do que ao que cura. É perceber quando você está ficando irritada, impaciente, vulnerável. O inimigo não derruba de repente. Ele prepara terreno, ele cria desgaste, ele enfraquece o emocional, ele cansa a mente, ele distrai a atenção, ele esfria a vigilância. Quando percebe, a pessoa não caiu por falta de fé, caiu por falta de atenção. Jesus liga vigilância e oração como duas partes da mesma proteção. Vigiar detecta, orar resolve. Vigiar percebe o ataque, orar neutraliza. Vigiar identifica a movimentação do inimigo. Orar coloca Deus na frente. A oração é a resposta espiritual ao que a vigilância revela. Por isso, Jesus une as duas coisas na mesma frase. Ele sabia que quem vigia sem orar fica alerta, mas sem força. E quem ora sem vigiar fala com Deus, mas continua vulnerável.
A proteção completa acontece quando as duas coisas caminham juntas. A pessoa que não vigia começa a normalizar sinais internos perigosos. Ela acha que está apenas cansada, quando na verdade está emocionalmente vulnerável. Acha que está apenas distraída, quando na verdade está espiritualmente exposta. Acha que está apenas preocupada, quando na verdade está sob ataque mental. Acha que está apenas sobrecarregada, quando na verdade o inimigo está tentando roubar sua sensibilidade. Jesus sabia que esses movimentos internos precedem quedas. Por isso ele pediu vigilância. Ele não quer que você perceba depois. Ele quer que você perceba antes. A vigilância também protege você de guerras desnecessárias. Muitas lutas que você enfrenta não fazem parte da batalha que Deus quer que você lute. São lutas criadas pela distração. São desgastes emocionais que surgem porque você abriu portas que não deveria ter aberto. São tensões que cresceram porque você não percebeu que alguém não deveria ter acesso ao seu coração. São sofrimentos que vieram porque você deixou o inimigo criar narrativas internas. A vigilância fecha portas. Ela protege limites. Ela guarda acessos. Ela impede que você carregue pesos que Cristo nunca colocou sobre você. Orar é o complemento dessa proteção. Não é repetir palavras. Não é cumprir ritual. É alinhar o coração com Deus antes que o inimigo consiga alinhar sua mente com o medo. É permitir que o Espírito Santo reorganize o interior antes que o ataque crie confusão. É colocar diante de Deus aquilo que você percebeu enquanto vigiava. É pedir força antes de fraquejar. É pedir sabedoria antes de agir. É pedir discernimento antes de tomar decisões. A oração prepara o espírito para qualquer cenário. Ela fortalece antes do ataque. Ela cura antes da ferida. Ela ilumina antes da escuridão. Agora você está pronta para entrar no próximo ensinamento, aquele que revela como Jesus transforma o perdão em uma arma espiritual que quebra acusações e liberta você de laços invisíveis. Perdoe 70 vezes 7. O perdão como arma de guerra que quebra acusações e liberta a alma. Quando Jesus ensinou Pedro a perdoar 70 vezes 7, ele não estava pedindo algo impossível. Ele estava revelando uma estratégia espiritual. Uma verdade profunda que destrói um dos ataques mais frequentes do inimigo: a acusação. Todo ressentimento, toda mágoa, toda ferida não tratada cria uma porta aberta dentro da alma. Uma porta que o inimigo usa para aprisionar sentimentos, distorcer pensamentos e roubar a paz. O perdão não é sobre absolver alguém. É sobre libertar você. É sobre fechar portas internas que o inimigo tenta usar para te enfraquecer. Quando a pessoa não perdoa, ela acha que está protegendo a si mesma. Acha que está evitando ser ferida novamente. Acha que está guardando uma forma de justiça, mas espiritualmente o que acontece é o oposto. A falta de perdão se transforma em peso emocional, em bagagem interna, em lembranças que voltam de forma inesperada, em pensamentos que machucam como se a ferida tivesse acabado de abrir. O inimigo usa esse peso para cansar o coração, para desgastar a mente, para drenar forças espirituais. Ele sabe que a alma ferida perde velocidade, que a alma ferida perde clareza, que a alma ferida perde sensibilidade ao Espírito Santo. O perdão, na visão de Jesus, não é um sentimento, é uma decisão. É um ato de coragem espiritual. É a escolha de romper com aquilo que estava sugando sua paz. Quando Jesus mandou perdoar inúmeras vezes, ele não estava exigindo que você esqueça o que aconteceu. Ele estava ensinando que a libertação é um processo e que cada vez que você decide perdoar, rompe mais um elo da corrente que te prendia ao passado. O perdão não muda o que aconteceu, mas muda o que aquilo ainda faz dentro de você. Ele não tira a memória, mas tira o poder da memória. Ele não apaga a história,
mas apaga a dor da história. O inimigo sabe que ressentimento cria ruído espiritual. Ele sabe que um coração carregado não consegue ouvir Deus com clareza. Ele sabe que um coração ferido não consegue discernir bem. Ele sabe que a raiva escondida se transforma em pensamentos distorcidos. Ele sabe que a mágoa guardada se transforma em reações impulsivas. Ele sabe que a falta de perdão cria neblina espiritual. Por isso ele tenta alimentar a dor. Ele lembra você do que fizeram. Ele intensifica sentimentos. Ele cria cenários imaginários que te machucam novamente. Ele amplifica feridas antigas para te manter presa emocionalmente. Mas Jesus ensina que o perdão quebra tudo isso. Quando você perdoa, algo se desfaz dentro da alma. A tensão diminui, a mente clareia, o coração respira, o peso cai. Não é imediato, é progressivo. Cada ato de perdão é uma espada espiritual que corta laços de acusação. A acusação não tem poder sobre quem libera perdão, porque onde há perdão, não há espaço para o inimigo manter controle. A alma limpa se torna leve, a alma leve se torna sensível, a alma sensível se torna forte. Perdoar não significa permitir que alguém continue ferindo você. Perdoar não significa romantizar o erro ou apagar a responsabilidade. Perdoar significa entregar a dor nas mãos de Deus e permitir que Ele cure o que você não consegue curar sozinha. Perdoar significa confiar que Deus é justo e que Ele sabe lidar com aquilo que você não consegue resolver. Perdoar significa libertar a alma para que a paz volte. E há algo muito importante. Sem perdão, nenhuma pessoa consegue avançar espiritualmente. A alma estagna, a vida trava, a sensibilidade diminui, a paz desaparece. Porque a falta de perdão cria uma barreira emocional e espiritual. E um coração cheio de barreiras não consegue receber aquilo que o Espírito Santo quer derramar. Por isso, Jesus insistiu no perdão inúmeras vezes. Ele sabia que você precisaria perdoar mais do que uma vez. Ele sabia que algumas feridas seriam profundas. Ele sabia que algumas dores iriam tentar te acompanhar por anos. Mas ele também sabia que o perdão é a chave que destrava tudo. Se hoje você sente que algo prende sua alma, que algo te mantém pesada, que algo te impede de sentir paz, talvez seja uma ferida não tratada. E agora é o momento de libertação. Jesus não te pede para sentir, Ele te pede para decidir. Porque quando a decisão é tomada, o Espírito Santo faz o resto. Ele cura o que dói, Ele recolhe os pedaços do seu coração. Ele restaura sua sensibilidade. Ele te devolve a paz que a mágoa tentou roubar. Agora, você está pronta para entrar no próximo ensinamento. Aquele que mostra como as prioridades espirituais reorganizam sua vida interior e fecham caminhos que o inimigo tenta usar para te confundir. Busquem primeiro o reino. Como as prioridades certas criam uma proteção espiritual que o inimigo não consegue romper. Quando Jesus disse, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, Ele estava revelando um princípio que vai muito além da organização de prioridades. Ele estava mostrando como funciona o ambiente espiritual da alma humana. Toda pessoa tem um centro interior, um lugar onde ela organiza tudo o que acredita, sente e decide. Esse centro pode estar em Deus ou pode estar no caos. Pode estar na fé ou pode estar no medo. Pode estar na presença ou pode estar nas urgências da vida. E é exatamente nesse centro que o inimigo tenta atuar. Ele tenta reorganizar suas prioridades, não para te afastar apenas de Deus, mas para te afastar da paz. A desordem espiritual começa quando Deus deixa de ser o primeiro e passa a ser o que sobra, quando a busca deixa de ser essencial e passa a ser encaixada entre obrigações.
quando a presença deixa de ser necessidade e passa a ser opção. Esse pequeno deslocamento produz um grande efeito interior. A alma começa a perder direção, a mente começa a ficar sobrecarregada, as emoções começam a ficar instáveis. E quando percebe, você está vivendo em um estado de ansiedade constante, não porque Deus te abandonou, mas porque o centro da sua vida mudou. Jesus sabia que quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo dentro de você se organiza. A mente encontra foco, as emoções encontram equilíbrio, a alma encontra descanso. O Espírito Santo encontra espaço para agir, mas quando outra coisa ocupa esse lugar, seja o medo, o trabalho, a preocupação, a pressão, a expectativa dos outros, todo o resto se desestabiliza. O inimigo sabe disso, por isso ele tenta de todas as formas mover você para longe do centro. Ele não precisa destruir sua fé, ele só precisa deslocar suas prioridades. A estratégia do inimigo é sutil. Ele cria urgências, ele cria distrações, ele cria preocupações que parecem inadiáveis. Ele faz você acreditar que precisa resolver tudo sozinha antes de buscar a Deus. Ele faz você pensar que se não correr, vai perder. Ele cria uma sensação de pressa constante. Uma vida onde você está sempre atrasada, sempre ocupada, sempre cansada, sempre tentando alcançar algo que nunca chega. Esse cansaço interior rouba sua capacidade de perceber Deus. Porque quando sua vida é guiada pela pressa, você não consegue mais sentir a presença. A alma fica barulhenta. E uma alma barulhenta perde sensibilidade espiritual. Jesus ensina que buscar o reino primeiro não é ignorar responsabilidades, é colocar Deus no centro de todas elas, é permitir que Ele organize aquilo que você não consegue organizar, é permitir que Ele direcione aquilo que você está tentando controlar sozinha, é permitir que Ele transforme sua ansiedade em confiança. Quando Deus é prioridade, tudo aquilo que te preocupava passa a ser governado pela paz. Porque a paz não é consequência de circunstâncias perfeitas. A paz é consequência de prioridades corretas. Uma vida desalinhada espiritualmente sempre será vulnerável aos ataques do inimigo. Uma vida que busca o reino, primeiro, se torna protegida. Isso não significa ausência de problemas. Significa que problemas não conseguem mais dominar seu coração. Significa que o inimigo pode até tentar atacar, mas encontra você em um lugar seguro. Porque quando Deus é o centro, a alma tem âncora. E uma alma ancorada não se perde nas tempestades. Jesus prometeu que todas as outras coisas seriam acrescentadas. Ele estava dizendo que quando Deus ocupa o lugar principal, tudo aquilo que preocupa seu coração passa a ser cuidado por Ele. A busca pelo reino primeiro é um ato de confiança. É declarar que você acredita que Deus sabe o que faz, sabe o que você precisa, sabe o que você sente, sabe o que você enfrenta. E essa confiança cria uma proteção espiritual que o inimigo não consegue romper. Porque onde há confiança, não há espaço para medo. Onde há presença, não há espaço para confusão. Onde há Deus no centro, não há espaço para desordem emocional. Se você sente que sua alma tem vivido em constante instabilidade, talvez o problema não seja o que você enfrenta, mas a ordem interior com que você vive. Quando Deus volta ao primeiro lugar, tudo volta para o lugar certo. E é dessa reorganização espiritual que nasce a verdadeira paz. Agora você está pronta para entrar no próximo ensinamento, aquele em que Jesus expõe como o medo é usado pelo inimigo e ensina o caminho para vencer esse ataque. Não temam. Como Jesus expõe o medo como arma do inimigo e ensina você a retomar o controle espiritual. Quando Jesus repetiu dezenas de vezes "não temam", ele não estava apenas consolando pessoas assustadas.
Ele estava desmascarando uma estratégia espiritual que o inimigo usa desde o princípio: o medo. O medo é a arma mais silenciosa e mais eficaz do reino das trevas. Ele entra na mente como um pensamento pequeno e cresce como uma sombra que envolve tudo ao redor. Ele distorce a visão, ele altera interpretações, ele cria cenários que nunca vão acontecer, ele paralisa decisões, ele enfraquece a fé. E quando o medo domina, a pessoa não apenas perde paz, ela perde direção. É por isso que Jesus não tratava o medo como algo emocional. Ele tratava como algo espiritual. Ele sabia que por trás de muitos medos havia ataques invisíveis tentando dominar o coração das pessoas. O medo é inteligente. Ele não chega de forma agressiva. Ele chega disfarçado. Ele entra como preocupação, como insegurança, como dúvida, como sensação de incapacidade, como pensamentos de futuro que você não consegue controlar. E quando o coração aceita esse medo, mesmo sem perceber, ele se torna a porta aberta para outros ataques. O inimigo sabe que, se conseguir colocar medo dentro de você, ele enfraquece sua visão espiritual. Uma pessoa com medo enxerga pouco, enxerga distorcido, enxerga com ansiedade. O medo te faz acreditar em mentiras com mais facilidade, te faz duvidar da presença de Deus, te faz desconfiar do cuidado dele, te faz sentir que está sozinha, te faz pensar que algo ruim está prestes a acontecer. O medo te tira do presente e te joga em cenários que não existem. E quando sua mente começa a viver no futuro, sua alma deixa de sentir paz no agora. Por isso Jesus constantemente dizia: não temam. Ele não estava dizendo para você ignorar a realidade. Ele estava dizendo para você não permitir que a realidade controle sua alma. O medo sempre tenta fazer você reagir antes da hora. Ele cria pressa, ele cria desespero, ele cria impulsividade. Ele cria decisões apressadas que você depois se arrepende. Por isso, Jesus ensina que a vitória contra o medo não começa com força, mas com confiança. Não tenham medo, apenas creiam. Ele coloca crença e medo no mesmo campo porque sabe que um sempre tenta substituir o outro. Quando a fé cresce, o medo diminui. Quando a fé enfraquece, o medo domina. O inimigo sabe disso. Ele não tenta destruir sua fé diretamente. Ele tenta alimentar seu medo, porque se o medo crescer, ele ocupa o espaço onde a fé deveria estar. O medo é espiritual exatamente porque ele tenta roubar aquilo que Deus depositou dentro de você. A fé te move, o medo te paralisa, a fé te aproxima de Deus, o medo cria distância, a fé te dá coragem. O medo cria insegurança, a fé gera paz, o medo gera tormento. Jesus combate o medo com presença, não com argumentos, não com conselhos, não com explicações. Sempre que alguém tinha medo, ele dizia alguma variação da mesma frase: eu estou aqui. O medo perde força quando você percebe que não está sozinha. O medo diminui quando você entende que Deus está perto, que Ele está cuidando do que você não vê, que Ele está protegendo você do que você não sabe, que Ele está guiando você mesmo quando tudo parece incerto. A presença de Jesus não elimina problemas, mas elimina o desespero. E quando o desespero sai, a paz entra. Por isso, o caminho para vencer o medo não é tentar ser forte, é tentar ser consciente, é lembrar quem caminha com você, é lembrar que o inimigo trabalha com ameaças, mas Deus trabalha com promessas. É lembrar que o medo grita, mas Jesus fala com firmeza. É lembrar que o medo tenta te afastar da fé, mas Jesus te chama para perto da presença. Se o medo tem tentado dominar seus pensamentos, suas decisões ou suas noites, isso não é sinal de fraqueza. É sinal de guerra. E se é guerra, a vitória preparada. Jesus não disse: vocês nunca sentirão medo. Ele disse: não deixem o medo dominar vocês.
A vitória não está em nunca sentir medo, mas em não ser controlada por ele. Quando você escolhe confiar, mesmo sentindo medo, algo espiritual acontece. O medo perde autoridade, a fé cresce, a paz volta, a alma descansa. E agora você está pronta para o próximo ensinamento, aquele em que Jesus mostra que a verdadeira força espiritual nasce da disciplina interior e não das emoções. Tome a sua cruz diariamente. A disciplina espiritual como território que o inimigo não consegue habitar. Quando Jesus disse, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz diariamente e siga-me, ele estava revelando um princípio que muitos ignoram. A guerra espiritual não se vence com impulsos, mas com constância. O inimigo não teme pessoas emocionadas, ele teme pessoas disciplinadas. Ele sabe que alguém que vive de altos e baixos emocionais é facilmente manipulável. Mas alguém que vive de princípios, de constância e de entrega diária é praticamente impossível de derrubar. A cruz diária representa esse estilo de vida, representa o domínio do espírito sobre a carne, representa a renúncia de tudo que tenta ocupar o lugar de Deus dentro de você. Carregar a cruz diariamente não significa sofrer. Significa escolher quem vai governar seu interior todos os dias. Significa escolher dizer não a impulsos, sim à vontade de Deus. Significa colocar limites nos sentimentos e colocar direção na alma. Significa vencer batalhas internas antes que elas se tornem guerras externas. Jesus sabia que a ausência de disciplina abre brechas. Quando a pessoa não tem rotina espiritual, ela depende do que sente, e o inimigo sabe manipular sentimentos. Ele sabe criar dias pesados, pensamentos estranhos, emoções confusas para te afastar da presença. Mas quando você tem disciplina, mesmo em dias difíceis, você permanece. A cruz diária é o símbolo da entrega consciente. Não é uma entrega automática, não é ritual, é decisão. É colocar o eu no lugar certo para que Cristo ocupe o lugar que é dele. O inimigo tenta sempre inflar o ego, amplificar emoções, gerar reações impulsivas. Ele sabe que, quando o eu governa, o espírito enfraquece. Por isso Jesus diz, tome a sua cruz. Em outras palavras, coloque seus desejos, medos, pressões e impulsos debaixo da autoridade espiritual. Isso não te enfraquece, isso te protege. Uma alma indisciplinada é terreno para a confusão. Uma alma disciplinada é terreno para a paz. A disciplina espiritual cria estabilidade emocional, cria firmeza, cria maturidade. Quando você tem uma vida com Deus organizada, o inimigo perde acesso. Ele tenta atacar, mas encontra você no secreto. Ele tenta confundir, mas encontra você na palavra. Ele tenta te dispersar, mas encontra você em oração. Ele tenta te derrubar, mas encontra você fortalecida. A disciplina te coloca todos os dias no lugar onde o Espírito Santo pode te fortalecer antes que o dia tente te desgastar. Jesus sabia que seguir a ele exige resistência, não resistência física, mas resistência espiritual. Resistir aos pensamentos que tentam te afastar, resistir às tentações que tentam te enfraquecer, resistir à ansiedade que tenta controlar sua mente, resistir às emoções que tentam definir seu dia. A cruz diária te dá essa resistência. Ela reorganiza você por dentro. Ela coloca sua alma no eixo. Ela alinha sua mente com a verdade. Ela coloca seus sentimentos sob autoridade. Ela impede que seu interior seja governado pelo caos. A pessoa que não toma sua cruz diariamente vive em instabilidade. Hoje está firme, amanhã está caída. Hoje tem forças, amanhã está esgotada. Hoje confia, amanhã duvida. Essa oscilação constante cria vulnerabilidade espiritual. O inimigo sabe exatamente quando atacar, nos dias em que você enfraquece sua rotina espiritual, nos dias em que você não busca, nos dias em que você se distrai.
Nos dias em que você tenta viver pela força humana, ele espera brechas. Por isso Jesus diz que a cruz não é opcional, ela é diária. Carregar a cruz diariamente é a prática mais libertadora que existe. Não porque seja fácil, mas porque te livra da instabilidade, te livra da impulsividade, te livra de decisões ruins, te livra de ataques internos. Quando você escolhe diariamente entregar o controle a Cristo, você se fortalece por dentro. E essa força interior é o que fecha as portas que o inimigo tenta abrir. Uma alma disciplinada é uma alma protegida. Agora você está pronta para entrar no próximo ensinamento. Aquele que revela como todas essas armas espirituais se unem em um único caminho de vitória preparado por Jesus. Está consumado. A vitória já conquistada, que desarma as estratégias do inimigo antes mesmo do ataque. Quando Jesus declarou, "Está consumado", ele não estava apenas encerrando sua missão na cruz. Ele estava decretando diante do mundo espiritual que a maior guerra já havia sido vencida. Ele estava anunciando que a vitória não seria construída aos poucos, mas recebida. Que a batalha não começaria do zero em cada novo desafio, mas de um ponto de vantagem já conquistado. Que a autoridade sobre o inimigo não teria que ser conquistada novamente, mas exercida. Está consumado. É uma declaração de encerramento para o reino das trevas e de transferência de autoridade para aqueles que caminham com Cristo. A maioria das pessoas luta como se a guerra ainda estivesse acontecendo, como se o inimigo tivesse mais poder do que realmente tem. Como se a vitória dependesse do seu esforço, da sua força ou da sua capacidade de resistir. Mas Jesus está dizendo que a vitória já está estabelecida. A guerra continua, mas a vitória foi decidida. O inimigo ainda ataca, mas perdeu a autoridade. Ele ainda tenta, mas perdeu o controle. Ele ainda sussurra mentiras, mas não tem mais direito sobre sua vida. Tudo aquilo que antes tinha poder para te aprisionar, agora só tem força se você acreditar na mentira de que ainda está presa. Jesus não diz, "Eu vencerei". Ele diz, "Eu venci". O inimigo não teme quem luta bem. Ele teme quem luta sabendo que já venceu. Porque a pessoa que reconhece essa verdade combate de um lugar diferente. Ela combate com paz, não com desespero. Combate com confiança, não com ansiedade. Combate com autoridade, não com medo. Combate com identidade, não com insegurança. É por isso que está consumado é uma arma espiritual que enfraquece qualquer ataque, porque ela destrói a mentira central que o inimigo tenta plantar. A mentira de que você está sozinha, vulnerável, sem forças, sem saída. A mentira é a estratégia mais forte do inimigo. Ele sabe que, se você acreditar em algo falso, você vive como se fosse verdade. Ele tenta te convencer de que seu passado ainda te condena, de que suas fraquezas ainda te definem, de que seus erros ainda te aprisionam, de que sua mente nunca vai mudar, de que sua vida espiritual não vai avançar, de que você não é amada como os outros, de que Deus está distante, mas está consumado, denuncia essas mentiras. Porque se Jesus consumou tudo, nada pode ser reaberto pelo inimigo. Se Jesus pagou o preço, nada pode ser cobrado novamente. Se Jesus venceu, nada pode te derrotar completamente. A vitória consumada muda a forma como você enfrenta guerras. Em vez de pedir para Deus lutar por você o tempo todo, você começa a lutar a partir da vitória que já está sobre você. Você começa a declarar a verdade em vez de se entregar ao medo. Você começa a resistir, sabendo que o inimigo não tem mais domínio. Você começa a enfrentar ataques sabendo que eles são temporários, não determinantes. A vitória consumada te dá perspectiva, e perspectiva muda tudo. Ela te lembra que você está lutando de um lugar seguro, não de um lugar indefeso. Essa declaração de Jesus também encerra acusações.
O inimigo tenta te acusar do que você já foi, mas Jesus declara encerrado. Ele tenta te acusar do que você fez, mas Jesus declara quitado. Ele tenta te acusar de fraquezas que você ainda tem, mas Jesus declara que o processo de transformação está ativo e não pode ser interrompido. Está consumado, coloca limites no inimigo. Ele só pode tocar aquilo que você permite. Ele só pode avançar onde você abre espaço. Ele só tem acesso onde você acredita na mentira. Quando você crê na vitória consumada, portas se fecham e brechas desaparecem. Essa verdade também cura a ansiedade espiritual. Muitas pessoas vivem tentando ser boas o suficiente para Deus, tentando merecer amor, tentando compensar erros passados, tentando carregar fardos que Jesus já levou. Mas está consumado significa que você não precisa mais provar nada. Você só precisa permanecer, só precisa confiar, só precisa caminhar com aquele que já venceu. A fé não é tentativa, é dependência. E depender de Jesus é descansar na obra que Ele já fez. Agora, você está pronta para entrar no tópico final desta jornada. Como unir todos esses ensinamentos em uma prática espiritual diária que protege sua mente e mantém sua alma em paz. A síntese de Jesus. Como unir os 9 ensinamentos em um caminho diário de vitória e paz espiritual. Depois de revelar cada ensinamento, Jesus deixa claro que a vida espiritual não é feita apenas de momentos, mas de prática diária. Cada palavra dele é uma arma. Cada ensinamento é uma estratégia. Mas a vitória espiritual acontece quando esses princípios deixam de ser conceitos e se tornam estilo de vida. A síntese de tudo o que Jesus ensinou é simples e profunda. Viver guiada, moldada, protegida e fortalecida pela presença dele todos os dias. Não de vez em quando. Não apenas quando o ataque chega, mas em constância, em profundidade, em entrega. O ensinamento "Eu sou o caminho" te mostra a direção. Aprendam de mim, molda seu interior. Permaneçam em mim, protege sua conexão. A minha paz vos dou, estabiliza sua mente. Vigiem e orem, guarda sua alma dos ataques antecipadamente. Perdoem 70 vezes 7, limpa o coração e fecha portas emocionais. Busquem primeiro o reino, reorganiza suas prioridades. Não temam, liberta sua mente da influência do inimigo. Tomem a sua cruz diariamente. Cria disciplina e maturidade. Está consumado, estabelece sua vitória permanente. Quando todos esses ensinamentos se unem, formam um caminho sólido, um caminho em que você não vive mais reagindo aos ataques, mas prevenindo. Não vive mais sendo arrastada pelas emoções, mas guiada pela presença. Não vive mais tentando sobreviver às lutas, mas vencendo com consciência espiritual. É assim que Jesus forma um discípulo, construindo um interior forte, firme e sensível ao Espírito Santo. A síntese começa na direção. Você segue Jesus, não seus medos. Depois, passa pela formação. Você aprende com ele, permitindo que ele toque áreas que você tentava controlar. Em seguida, vem a conexão. Permanecer nele se torna prioridade, não obrigação. A paz começa a crescer, a vigilância aumenta, o discernimento se fortalece. O perdão limpa o ambiente emocional. O reino ocupa o centro. O medo perde força. A disciplina te sustenta. A vitória consumada te estabiliza. Quando isso acontece, a alma encontra o lugar onde sempre deveria estar, firme, clara e em paz. A guerra espiritual nunca foi sobre poder humano. Sempre foi sobre posição. Quem está em Cristo está em posição de vitória. Quem permanece nele está protegido. Quem pratica sua palavra está fortalecido. Quem vive seus ensinamentos caminha em um nível espiritual que o inimigo não consegue acompanhar. A síntese de Jesus não é apenas teoria, é prática. Ele te chama para viver isso todos os dias. Não para impressionar Deus,
mas para libertar sua alma de pesos que você carregou por tempo demais. Você não precisa dominar todos os ensinamentos de uma vez. Precisa caminhar com eles, um por dia, uma decisão por vez, uma entrega por vez, uma renúncia por vez. A vida espiritual é feita de movimento constante. É por isso que Jesus sempre disse: siga-me e nunca alcance-me. Ele não exige perfeição, ele exige caminhada. Caminhar com Cristo significa alinhar sua vida com Ele, permitir que Ele molde suas reações, entregar áreas que você tenta esconder, depender dele nos dias bons e principalmente nos dias ruins. Essa síntese também revela algo importante. A paz não é consequência de uma vida sem problemas, é consequência de uma vida bem posicionada. A pessoa que aplica esses ensinamentos não vive sem lutas, mas vive acima delas. Não vive sem ataques, mas vive protegida. Não vive sem ansiedade tentando bater à porta, mas vive com paz suficiente para não deixar a ansiedade entrar. A vitória espiritual não acontece quando o inimigo para de atacar, mas quando você para de se abalar. Agora que todos os ensinamentos foram revelados, sua alma está preparada para algo ainda mais profundo. Um encerramento que organiza tudo dentro de você, sela a mensagem e te conduz a um momento de restauração espiritual diante de Deus. A oração de alinhamento espiritual que restaura a paz, renova forças e fecha as portas ao inimigo. Chega um momento, depois de tantas revelações, em que a alma precisa parar e respirar. Precisa sentir o que Deus está fazendo. Precisa entender que nada do que foi dito aqui é teoria, é vida, é direção, é transformação real. Jesus não te entregou 9 ensinamentos apenas para você admirar. Ele te entregou armas para você usar, caminhos para você trilhar, chaves para você aplicar. Ele te deu estratégias, porque Ele sabe exatamente o tamanho da batalha que você enfrenta em silêncio. E Ele sabe também que dentro de você existe mais força, mais propósito e mais presença do que você imagina. Por isso, agora, este encerramento não é apenas conclusão. É um convite para entregar o que pesa, para soltar o que prende, para fechar as portas que o inimigo tentou abrir, para realinhar seu coração com a verdade que Jesus já liberou sobre você. É o momento de parar de lutar sozinha e permitir que o Espírito Santo ocupe o lugar que sempre foi dele dentro da sua alma. Você ouviu que Jesus é o caminho. Agora é hora de se reposicionar. Você ouviu que é preciso aprender dele. Agora é hora de permitir que ele toque áreas internas que você tentava enfrentar pela força humana. Você ouviu sobre permanecer. Agora é hora de se reconectar. Você ouviu sobre a paz. Agora é hora de deixá-la governar seus pensamentos. Você ouviu sobre vigilância e oração. Agora é hora de abrir seus olhos espirituais. Você ouviu sobre perdão. Agora é hora de liberar quem te feriu e libertar a si mesma. Você ouviu sobre prioridades. Agora é hora de colocar Deus no centro. Você ouviu sobre vencer o medo. Agora é hora de confiar. Você ouviu sobre tomar a cruz. Agora é hora de se entregar. Você ouviu sobre a vitória consumada. Agora é hora de descansar na obra concluída. Este é o momento em que tudo se encaixa, em que tudo se alinha, em que o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você de uma forma que nenhum esforço humano conseguiria. Não lute contra o que Deus está fazendo. Não resista ao ajuste. Não esconda o que precisa ser restaurado. Apenas permita. Apenas se entregue, apenas abra espaço para Ele. Agora silencie seus pensamentos, acalme seu coração, sinta a presença de Deus te cercando.
Permita que o Espírito Santo caminhe por dentro de você, iluminando lugares que estavam escuros, curando áreas que estavam sensíveis, arrancando pesos que você carregou por anos. Sinta a paz entrando, sinta a tensão saindo, sinta o medo sendo derrotado, sinta a mente clareando, sinta Jesus colocando tudo de volta no lugar certo. E se você quiser, repita em silêncio dentro de você: Senhor, eu me realinho ao teu caminho, eu aprendo de ti, eu permaneço em ti, eu recebo tua paz, eu vigio e oro, eu libero perdão, eu te busco em primeiro lugar, eu não temo porque tu és comigo, eu tomo minha cruz e eu descanso na obra consumada. Essas palavras não são fórmula, são posicionamento, são declaração espiritual. São uma porta aberta para que o Espírito Santo trabalhe profundamente dentro de você. Ele está te fortalecendo agora. Ele está te renovando agora. Ele está restaurando sua paz agora. Ele está colocando de pé aquilo que parecia ter desmoronado. Ele está te lembrando que você não está lutando sozinha. Você está lutando debaixo de vitória. Saiba disso. Todas as batalhas que você enfrentarão terão um antes e um depois deste momento. Porque agora você está alinhada. Agora você entende. Agora você está preparada. A partir de hoje você vai enfrentar suas guerras não com medo, mas com consciência. Não com desespero, mas com fé. Não com fraqueza, mas com autoridade. Porque Jesus te ensinou a vencer. E aquilo que ele ensina se cumpre. Que a paz do Espírito Santo permaneça sobre você agora e sempre.